A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para trazer mais um código, mais uma palavra da parte do Senhor. E acho tão interessante a forma qual Jesus Cristo trabalhava. Jesus ele usava das parábolas para ensinar e para mostrar o caminho de Deus. Eu gostaria de nesta tarde te ensinar através de uma parábola. Porque a história vai contar que no Antigo Oriente havia um imperador. Esse imperador ele era muito temente a Deus. E ele tinha 3 filhos, a qual eram trigêmeos, filhos idênticos. E esses filhos eles foram criados debaixo de toda a doutrina, todo o ensinamento que aquele império podia nos dar. Só que aquele imperador ele já se encontrava uma certa idade. E ele estava já preparando os seus filhos há muitos e muitos anos para assumir a posição de rei. Só que, por serem trigêmeos, a história vai falar que era muito difícil para aquele imperador decidir entre qual dos seus filhos seria o seu sucessor. E um dia, aquele imperador conversando com Deus, Deus deu a ele uma estratégia. E a história vai contar que o imperador manda chamar os seus filhos, e o mais interessante de tudo é que quando os seus filhos se apresentam todos preocupados, o que aconteceu, meu pai? O que aconteceu? Meu pai falou assim, o seu pai falou, olha, poderá acontecer uma grande tragédia se nós não soubermos solucionar o problema de hoje. Mas em contrapartida, aquele que conseguir solucionar o problema será o meu sucessor. Mas qual é o problema? O primeiro filho perguntou. Meu pai falou, só um minuto, se acalme. O segundo filho falou, meu pai, é muito sério esse problema? O pai falou assim, sério demais. E o terceiro filho falou, meu pai, não existe problema a qual o Senhor, com a tua sabedoria, não há de resolver. Aquele pai, naquele momento, naquele instante, ele manda que seus filhos se assentem. Haviam 3 cadeiras de frente do trono. E entre as cadeiras e o trono havia um vaso. E o seu pai sentou no seu trono e falou, meus filhos, está aí o problema. Esse vaso é o problema que trará ao nosso reinado, se esse problema não for solucionado. O primeiro filho se levanta e começa a olhar aquele vaso. E ele começa a olhar e falar, meu pai, mas como tem um problema nesse vaso lindo, maravilhoso, esse vaso cheio de pedras preciosas, esse vaso desenhado com as tintas mais caras que existem. Olha, meu pai, como é lindo, olha os traços desse vaso, são perfeitos, olha os desenhos que encantam os nossos olhos. Pai, eu não vejo nenhum problema nesse vaso. E se retirou. O segundo filho se levanta, vai até o vaso e fala, mas meu pai, como pode ser um problema um vaso tão valioso como esse? Um vaso que vale milhões e milhões e milhões. Pai, não consigo chegar num problema num vaso que é da dinastia Ming. Um vaso que se nós vendermos ele, meu pai, nós poderemos comprar tudo e todos. Não tem problema nesse vaso, meu pai. O terceiro filho se levanta. A história vai contar que ele dá a volta sobre o vaso. Ele olha bem para o vaso, olha para os seus irmãos e fala, meu pai, esse é um problema. O pai só balança a cabeça. Pai, o problema precisa ser solucionado. O pai mais uma vez balança a cabeça. Pai, o problema tem que ser destruído. O pai mais uma vez balança a cabeça. Ele fala, meu pai, se esse vaso, ele era um problema, e ele com a sua mão, ele empurra o vaso, e o vaso vai ao chão. E quando o vaso cai ao chão e totalmente se despede, se quebra inteiro, ele olha para o seu pai e fala, meu pai, se esse vaso era um problema, esse problema já não existe mais. Os seus irmãos ficaram indignados, e começaram e se levantaram assim, e o pai fala, só um minuto. Naquele momento eles se calam, e o pai fala,
eu sei agora quem é o meu sucessor. É esse meu filho que quebrou o vaso, que não olhou para a aparência, para a beleza, nem olhou para o valor que tinha esse vaso, mas ele viu que nesse vaso havia um problema, e ele destruiu o problema. E é assim que tem que ser na minha e na sua vida. Nós temos que olhar para os problemas, porque muitas das vezes nós olhamos para os problemas, mas olhamos e conseguimos enxergar riqueza, conseguimos enxergar valores, beleza, mas aquilo está sendo um problema na nossa vida. E somente quando nós destruirmos o problema, a nossa vida ela poderá começar a progredir. E nós iremos parar de patinar. Porque por nós olharmos para o valor, para a beleza do problema, nós ainda continuamos inertes, continuamos parados. E muitas das vezes continuamos até patinando no mesmo lugar. E não conseguimos andar, porque não enxergamos aquilo como um problema, mas enxergamos somente a beleza. E se você que tem tido problemas, porque não consegue, não tem força para destruir o problema. Muitas das vezes o problema ele está onde você menos espera. O problema ele está disfarçado através da beleza, através de valores. Mas são essas belezas e esses valores que vão destruir a sua vida, que vão destruir a sua família, destruir o seu lar, destruir você no seu trabalho. Então que você possa fazer uma reflexão, você possa enxergar realmente que isso está sendo um problema na sua vida e que você possa quebrar, destruir, para que Deus possa te dar e para que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus tem prometido, porque são 8.000 promessas que tem aqui na vida, que está aqui na vida, que está aqui na Bíblia, para o homem de Deus e para a mulher de Deus. Mas para isso é necessário que nós venhamos a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta, de tudo aquilo que nos prejudica, de tudo aquilo que muitas das vezes cria uma barreira entre nós e Deus. Enquanto nós não identificarmos e não exterminarmos o problema de nossas vidas, a nossa vida não poderá ser bem sucedida, a nossa vida não poderá ser próspera. Então que você fique com essa palavra, sabendo que o Espírito Santo de Deus, ele tem te mostrado qual é o problema que está te afastando de Deus, qual é o problema que está fazendo Deus derramar sobre a sua vida a bênção. Então que você fique com essa palavra e Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.